Na última edição do São Paulo Fashion Week, Reinaldo Lourenço, como sempre, brilhantemente faz um dos desfiles mais sofisticados. Na minha opinião, foi o desfile mais elegante, mais sofisticado, mais bem acabado. São peças glamourosas, muito bem cortadas, recortadas, as peças trabalhadas, as saias, os casacos trabalhados com recortes em couro, e daí todas trabalhadas com muito brilho, com muita sofisticação. Brunette Fracaroli também, que fez aí o seriado Mulheres Ricas, desenvolveu uma bolsa que as modelos desfilam e usam, sacudindo, dando um efeito super bonito. E foi um desfile numa linha gótica, mas gótico à maneira de Reinaldo Lourenço, que dá toda a diferença, ou melhor, que faz toda a diferença. Então o que a gente confere agora, o que foi o desfile de Reinaldo Lourenço da última edição do São Paulo Fashion Week. Desfile de Reinaldo Lourenço começa com um efeito gótico, olha só que combinação bonita. O verniz, aí a pele e essa bolsa que foi desenvolvida, como eu falei no início do programa, pela arquiteta Brunette Fracaroli. Mais uma vez, quando você junta alguns elementos, eles se tornam chiques e elegantes, como é o caso aqui, a saia lápis, que o Reinaldo reeditou, que é uma peça dos anos 80, junto com esse efeito nos ombros, com essa pele. É um efeito elegantíssimo. Aí, olha, várias texturas, sempre no preto. Olha que efeito bonito, dando um efeito de corselet. Essa coleção do Reinaldo Lourenço faz um ode ao universo gótico e dark, de uma maneira extremamente elegante. Na verdade, o estilista faz referência à Catedral de Notre-Dame, com suas pedras e vitrais, reverenciando o culto em shapes desconstruídos, às vezes. Os materiais que ele usou, como eu disse para vocês, quando você junta alguns elementos, acabam se tornando luxuosos. E esses elementos, o preto é a cor que deixa luxuoso, o veludo é outro tecido nobre, e também ele usou muito veludo cristal misturado aos veludos, e o verniz é uma coisa de fetiche, né? Esse vestido, por exemplo, é um exemplo perfeito. A altura dele é no joelho, mas aí vem com essa inversão de um corselet desenhado no corpo da modelo, né? Que é uma coisa extremamente luxuosa. Aqui, mais uma vez, os ombros de fora e o detalhe do bolso, né, no vinil, e a gola de veludo. O veludo sempre é um tecido que, quando você recorre a ele, a peça se torna imediatamente chique. Mas isso quando tem um bom corte, que é uma coisa indiscutível nesta coleção do Reinaldo Lourenço. Os vestidos, eles são alongados, né, e às vezes eles trazem capuzes, e às vezes tem estampas geométricas, lembrando a combinação de vitrais medievais, como eu disse, fazendo uma referência à Catedral de Notre-Dame. E impecável quando você vê um desfile como esse, não precisa nem você tocar, você já vê o caimento. Um dos pontos altos, na minha opinião, do Reinaldo é a alfaiataria, que vem mais ajustada ao corpo, com destaque nos ombros, sempre o ombro está em destaque. Olha, essa outra peça que os ombros são o destaque, a transparência, o veludo, aí a pele e os braços de fora. É uma coisa que relembra muito os anos 80. E como eu disse para vocês, anos 80 foi uma época áurea da saia lápis, que a gente já viu no início do desfile. Agora, essa questão da transparência, às vezes as pessoas perguntam, mas vai usar uma saia transparente, um vestido transparente como esse? Claro que não. Na passarela é um efeito de desfile, para chamar a atenção, para glamourizar e até para chocar. Na verdade, as pessoas vão usar transparência, uma camisa transparência, por exemplo, transparente, você vai usar. Você pode usar a saia, não vai usar daquela maneira ali, mas vai ter transparências. Olha esse vestido, a transparência foi usada de uma maneira chique e elegante que qualquer pessoa pode usar. Então, quando aparece uma peça com uma transparência exagerada, não é que vai se usar daquela maneira. Olha, aí já vem a transparência da maneira que você vai encontrar nas lojas do Reinaldo e em outras coleções. Isso é um efeito que o Reinaldo tem usado muito. Um tule transparente, dando a impressão que a pele está nua, e aí segurando isso tudo com um bom tecido. Olha, mais uma vez, peças transparentes, as golas de pele, luvas de couro. Olha como a silhueta é justa. É um couro justo na altura do joelho, com essas fendas dando esse ar elegante e sofisticado.
Na minha opinião, esse foi um dos... Aliás, há várias estações já o Reynaldo vem se superando em seus desfiles, sempre com um corte impecável e de uma estação para outra ele vem com uma ideia completamente diferente, mas sempre primando pela elegância, pela sofisticação, pelo bom gosto e pelo corte. Todas as peças dele têm um corte que você, mesmo que não entende de moda, a pessoa percebe que aquilo ali teve uma construção, tem uma arquitetura, na verdade, a roupa do Reynaldo. Olha o detalhe das mangas dessa peça, a saia lápis, né? Justíssima, a transparência, e aí o detalhe da manga vazada, né? Ele tem algumas peças que daqui a pouco vão começar a entrar, que são em couro, e aí é couro vazado. Olha essa peça, que luxo. É uma seda com uma estampa única, a manga, o mesmo detalhe que veio na outra, né? A manga solta, e esse capuz, que dá um efeito sofisticado e misterioso, né? Olha, sempre ele está usando esse recurso do capuz, que para efeito de desfile é uma coisa muito sofisticada e glamurosa, né? Um pouco do prata e com cores, com essa estampa que lembra uma coisa mais alegre. Aqui começa as suas peças com um pouco de brilho, né? Uma linha noite, e essa pele, o foco dele também no pescoço é uma coisa impressionante, né? E que glamoriza as produções. Na verdade, ele é um mestre em fazer roupa para valorizar e para deixar as mulheres elegantes, sofisticadas. Impossível você não estar sofisticada e chique numa produção do Reynaldo Lourenço. Olha, mais uma vez o capuz aí, e aí o toque quente fica pela pele, né? Porque o tecido é uma seda e toda rebordada. Como eu falei para vocês, a cada edição o Reynaldo se reinventa, mas ele dá uma continuidade no trabalho, porque ele já vem trabalhando essa questão do rock já há algumas edições, né? Que é essa coisa rock, dark, essa coisa gótica, tudo isso se interliga. Olha a saia que eu falei para vocês. Essa aqui é no veludo, e ela vem com um vazado, e daí preso por detalhes de pedrarias em cristais. E esse mesmo trabalho se repete no vermelho, mas daí no couro, em vestidos, em saias, em jaquetas. Olha o detalhe aqui. Isso é uma blusa com esses recortes, e aí ele mostra o fundo em vermelho. Então, o Reynaldo, como eu falei para vocês, ele já vem trabalhando essa questão do rock, do dark, do gótico, há algumas coleções. E ele mescla sempre isso, que não fica uma coisa pesada, porque não é rock, ou então não é dark total e nem gótico total. Ele mistura isso com glamour, sempre uma década, 1950, 1920, 70, 80. Então ele está sempre celebrando uma era, e dentro dessa era ele pega elementos, no caso do inverno, os elementos góticos e a Catedral de Notre-Dame. E aí a coleção acaba sofisticada e chique, como essa que a gente está vendo. Olha só que peça luxuosa essa. Olha os recortes, é possível você ver, né? Tanto no casaco, quanto no vestido ou na saia. É um efeito sofisticadíssimo. Na verdade, essas peças do Reynaldo são obras de arte. Essa produção em vermelho, a Juliana Paz usou no lançamento aí de um programa de televisão, só a saia e com uma blusa transparente. Essa bolsa, como eu falei para vocês, olha o efeito dela, que bonito. Foi a Brunette Fracaroli quem fez, que é uma das arquitetas e design de interiores mais badaladas de São Paulo e amiga pessoal do Reynaldo. Meia preta, o vestido justinho, como eu disse para vocês, a silhueta segue o corpo, não é uma coisa colada, ele segue as formas do corpo. Olha a leveza, a mistura do couro com a seda, né, no capuz. Mais uma vez a produção com os vazados e os trabalhados em pedrarias, né, os cristais, dando esse efeito sofisticado e muito chique. Olha, aí é o efeito de uma meia vermelha, né? Na verdade, a saia sempre é a mesma e vai mudando a cor embaixo. Claro, como eu disse para vocês, é o efeito de passarela.
mas dá um efeito muito elegante, muito sofisticado. E as cores que o Reinaldo usou, basicamente, ele ficou no preto e vermelho. E aí tem pitadas de prata, né, que são aquelas estampas que apareceram agora há pouco. Até porque o preto e o vermelho, não só o Reinaldo, várias outras grifes importantes usaram o preto e o vermelho. Mas quando você usa essas duas cores juntas, você tem que ter o cuidado de estar com a produção impecável, porque são cores traiçoeiras. É uma navalha, um fio de navalha muito tênue entre o chique e uma coisa duvidosa. Então, quando você usar a produção preto e vermelho e não quiser errar, tome cuidado com os detalhes, o sapato, a carteira, o cinto, que tudo esteja em harmonia, senão a coisa fica perigosa. Todas as modelos fazendo a entrada final. Aí vocês podem observar o que eu falei para vocês. Basicamente ele usou preto fosco e aí o vinil, né, que não deixa de ser um couro, e também o veludo. Olha que cara gótica e roqueira tem esse desfile, mas muito chique, muito elegante, né? Olha, são roqueiras sofisticadíssimas mesmo e muito bem produzidas, digamos assim, ao exército elegante dessa estação do Reinaldo Lourenço. Olha, basicamente é preto, aí um pouco desse prata clarinho e aí misturando o preto e o vermelho e os tecidos, o couro, o veludo e a seda. Sem dúvida um dos desfiles, se não o desfile mais elegante, sofisticado e chique da última estação do São Paulo Fashion Week. E ao final, o Reinaldo aparece aí sempre para dar um tchauzinho para as suas clientes ricas e de classe AAA de São Paulo.